do Senhor Jesus, bem-vindos ao meu canal Porções Bíblicas. Que Deus continue abençoando a cada um. Eu quero meditar mais uma vez na palavra do Senhor, com mais uma porção bíblica para a nossa meditação. No segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos 1 a seguir, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropa da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Até aqui para a nossa meditação. Eu estava meditando nesta passagem bíblica, onde fala deste moço por nome de Naamã. Observe que já começa a dizer que ele era chefe do exército do rei da Síria. E no final do versículo 1 diz que ele era um homem valoroso, porém ele tinha uma enfermidade por nome de lepra, que hoje nós conhecemos como hanseníase. Observe, eu estava aqui meditando e fazendo uma pergunta. Quem não gostaria de ser como Naamã? Um homem que tinha várias medalhas, um homem que era considerado diante da sociedade, um homem valoroso. Eu imagino que os jovens daquela época o invejavam de vê-lo ali pelas ruas. Então, a Bíblia diz que ele era uma pessoa do bem. Era uma pessoa que conquistou batalhas e que o seu Senhor confiava nele. Então, Naamã, ele era valoroso, porém leproso. Eu estava aqui meditando, imagino a falsa alegria de Naamã. Quando ele saía às ruas, as pessoas o reverenciavam, se curvavam diante dele, porque ele era uma pessoa respeitável. Mas quando chegava em casa, o espelho o denunciava, porque ele era um homem leproso, a sua pele esbranquecida, porque existem vários tipos de lepras. Tem alguns tipos de lepra que a pele da pessoa começa a se desfazer, as unhas, os dedos começam a ficar retorcidos, como garras de bruxa, e as unhas caem. E no caso de Naamã, eu não sei qual era o grau que estava a sua lepra, mas eu imagino que quando ele tirava o seu uniforme de soldado, ficavam peles ali na sua roupa, e aquela criada, ela lavava a roupa do seu senhor e ela observava. Porém, ela era uma mulher, uma moça, que acreditava no Deus de Israel, acreditava na cura e acreditava que o profeta de Deus, por nome de Eliseu, ele, usado por Deus, ele realizava a cura na vida do seu Senhor. Porque no versículo 3
ela diz assim a sua senhora, a esposa de Naamã: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então veja que esta moça, ela foi levada cativa e trabalhava como uma escrava na casa de Naamã. Porém, ela acreditava que Deus curava o seu senhor, o seu patrão. Mas observe aqui uma coisa que me chama a atenção, é que quando ela fala isso para a sua senhora, aquela mulher dá crédito nas suas palavras. Como é bom ser um crente fiel, como é bom a pessoa ser fiel a Deus e as pessoas que estão à sua volta acreditar no que ele diz. Porque não vale a pena você dar um testemunho a respeito de Deus e alguém falar assim: olha, você não tem condição de falar isso porque você não obedece a Deus. Mas veja que quando essa moça falou isso, nos versículos seguintes, vai dizer que aquela senhora comunicou com Naamã e Naamã acreditou. Então, o que nós podemos tirar aqui dessa lição é que essa jovem era um testemunho vivo na casa de Naamã. Ela tinha um bom testemunho diante dos seus senhores, porque os versículos 2 e 3 falam sobre isso. Então, observe bem que uma coisa que nos chama a atenção também é que nós, aqui traz muitas lições, eu quero apenas falar de algumas, é que nós devemos ter cuidado com quem nós colocamos em nossa casa. Muitas pessoas hoje se dizem cristãs, mas o seu testemunho não condiz com o que a pessoa fala. Então, veja que essa mulher acertou em colocar essa moça dentro do seu lar. E, por causa disso, eles foram abençoados. Se Naamã morasse em Israel, certamente viveria longe da sociedade por ser um homem leproso. Veja que quando ele se vestia, cobria a lepra, cobria a sua doença. Hoje se tratando de pecado, observe que as pessoas também são dessa forma. Elas encobrem os seus pecados debaixo da luxúria, mas Deus, ele vê, digamos assim, o raio-x de Deus denuncia aquela pessoa. E aí, voltando a falar da moça, a moça lança um convite para a sua senhora, quando fala que ela notificou ao seu senhor. Então veja bem que isso nos dá uma lição que nós temos de levar as pessoas a Jesus para serem abençoadas. O nosso testemunho, o nosso falar, o nosso agir tem que condizer com a personalidade de Jesus para que alguém venha aceitar Jesus através do nosso testemunho. Então veja que o versículo de número 7, quando vai falar que os versículos anteriores, quando a senhora de Naamã, ela comunica com o rei o que a moça falou, Naamã agora toma uma atitude porque creu nas palavras daquela moça. Aí no versículo 7, vai dizer que ele enviou
Antes ele enviou uma carta para um rei. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que buscai ocasião contra mim. Então, o que nós aprendemos aqui? Que tem coisas que só Deus pode fazer pela pessoa. Veja quando a moça fala para a esposa de Naamã, Naamã agora vai buscar outros caminhos. Vai buscar comunicar com o rei, mas não era isso que a moça falou. A moça falou que ele tinha que comunicar com o profeta que estava em Israel. Por quê? Porque era através da boca do profeta que Deus ia realizar o milagre. Quando a moça fala que em Samaria estava o profeta, nesse caso o profeta Eliseu. Então observe bem que nos versículos 10 e 12, que diz assim: quando Naamã, o rei o recusa de recebê-lo, aí no versículo 10 e 12, diz assim, o 9, veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará a lepra. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. É estarrecedor quando a gente lê esta passagem e vê que o homem, além de doente, queria impor as suas ideias. Quando Deus manda que o seu servo mande a mensagem para o que está precisando, no caso Naamã, ele retruca, ele quer que seja do jeito dele. Então, Deus não age segundo a ótica humana. Observe que, se fosse nos nossos dias algo que Jesus fez, seria reprovado pela medicina. O que Jesus fez? Jesus, a Bíblia fala que tinha um moço que estava cego, Jesus pegou, cuspiu no chão, fez lodo com a saliva e passou nos olhos do cego. E o cego ficou curado. Imagine hoje como as pessoas têm aí o politicamente correto. Nossa, dizer assim, que nojeira, poderia até indiciar Jesus aí em algum dessas leis aí. Mas Jesus, ele não age como o homem age. Não é pela ótica do homem que o homem vai ser abençoado, é pela ótica de Deus, é como Deus vê. Então, observe que Naamã, ele retrucou, ele relutou, ele voltou atrás e falou: não, eu não vou fazer isso porque existem rios limpos como Abana e Farpá, que são os rios de Damasco. Agora, eu vou mergulhar num rio sujo? De maneira nenhuma eu vou fazer isso.
no Rio Jordão, não vou fazer isso, porque o Rio Jordão era um rio de águas não claras, de águas barrentas, mas Naamã, ele não sabia que Eliseu já tinha passado por ali. Foi ali que aconteceu o milagre, quando ele jogou a capa que Elias deixou para ele, e o Rio Jordão se abriu e ele passou. Então ele queria que Eliseu fosse lá, colocasse a mão sobre ele, ou seja, Naamã ele pensava que era bastante importante para Eliseu colocar a mão nele. Veja, a pessoa precisando do milagre, mas queria que fosse do jeito dele. E repito, Deus não age pela ótica humana. Então Naamã pensava que seria uma grande honra para Eliseu colocando a mão nele. Quer dizer, estava invertendo os valores. Hoje acontece da mesma forma. Observe que ele pensava assim, não, ele tem que pôr a mão em mim porque eu sou o chefe do exército e ele é apenas um profeta. Então o que vai acontecer? A honra vai ser para ele em tocar em mim, achando que ele seria o grande, né? Porque era um homem respeitável, mas quem estava precisando da cura era Naamã. Então observe bem que Deus não agiu da forma que Naamã queria, mas Deus queria era curar Naamã para que ele pudesse entender que havia um homem de Deus em Samaria e que Deus estava agindo naquele lugar. Então diz que ele foi e voltou com grande indignação. Agora veja como Deus é tão misericordioso que no versículo de número 13, Deus usa um dos moços de Naamã. Diz assim: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, levanta-te e ficarás purificado. E uma coisa boa que eu vejo aqui no versículo de número 14 é que Naamã ele foi obediente. Ele obedeceu à voz dos seus servos e por isso que ele alcançou a vitória. Observe que no versículo 14 diz que então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Louvado seja Deus. Então, aqui está o final de tudo. O propósito de Deus na vida de Naamã. Na primeira instância, ele quis voltar, mas depois ele teve o bom senso e, digamos assim, teve juízo, né? De ouvir os seus servos, de ouvir o conselho dos seus empregados e recebeu a cura. É interessante notar que através dos empregados de Naamã foi que ele obteve a vitória. Primeiro foi da moça, que conversou com a esposa e a esposa conversou com ele. E ele, na primeira instância, ele não quis ir e mandou carta para o rei. Depois resolveu ir até o profeta. Quando chega lá, ele queria que o profeta tocasse nele e ele fosse curado. Não aconteceu, ele voltou indignado. Depois os seus servos dão conselho e aí ele volta, mergulha uma vez no Rio Jordão, não acontece nada. Mergulha 2 vezes,
também, terceira, quarta, quinta, sexta, não aconteceu nada. Ali era Deus provando e tirando todo o orgulho da vida de Naamã. Porque para Naamã ser curado, Naamã precisava passar por essa prova de humilhação. Então o que aconteceu? O importante é que no final deu tudo certo. Diz que quando ele foi a 7ª vez, aí aconteceu o milagre. Diz que a sua carne ficou como a de um menino. Imagine aí, ficou como a de um menino e diz que ficou purificado. Ou seja, a cura aconteceu ali na vida de Naamã. E uma coisa que me chama a atenção aqui no final é que no versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Veja que ele reconheceu que em Israel não existia outro Deus igual ao Deus de Eliseu. Isso quer dizer que ele servia a outros deuses. Mas a partir daquele momento, ele passou a acreditar no único e verdadeiro Deus, que é o Senhor Jeová. E uma coisa que me chama a atenção é que por causa de um bom testemunho, um incrédulo recebeu a cura do corpo e da alma e se converteu ao Deus verdadeiro. Veja que por causa do conselho daquela moça, Naamã recebeu a vitória. Por quê? Porque ela dava um bom testemunho diante do seu Senhor. Veja que a Bíblia fala que nós somos luz do mundo e sal da terra, que nós devemos servir ao Senhor com qualidade. E concluindo aqui esta mensagem, aprendemos aqui algumas lições na vida deste moço chamado Naamã. Interessante que ele pensava que esta cura precedia do homem, por isso ele levou presentes. Ele levou ouro, ele levou prata, ele levou roupas. Isso aí era a receita médica de Naamã. Ouro, prata, roupa. Ele não via o médico, mas o médico estava ali. Quem era? O próprio Deus. Então, por isso que ele levou os presentes. Ele pensou que a cura veio do homem, quis presentear o homem. E isso nos traz uma lição para os nossos dias. Quando nós realizamos algo para Deus, devemos ter em mente uma coisa: foi Deus que fez e não foi por mérito nosso. Então Naamã ele aprendeu essa lição. Observe que Eliseu não quis saber dos presentes de Naamã. E Geazi aceitou e por isso ficou com a lepra que estava de Naamã. Mas essa aí é uma outra mensagem. Então, observe bem que
que o pecador ele pode ser poupado por causa de um justo. No caso de Ló e Abraão, veja que quando houve a separação, Ló perdeu toda a sua família e Abraão permaneceu na presença de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui é que devemos levar Jesus para as pessoas e mostrar realmente como é que Jesus realiza a obra na vida de cada um. Basta tão somente crer, porque todo aquele que crê recebe a vitória. Naamã, a princípio, relutou. Naamã, a princípio, não quis aceitar a forma de Deus. Mas depois que ele aceitou a forma de Deus, ele pôde descobrir que a forma que Deus trabalha é a melhor, foi a melhor e continuará sendo a melhor. Então, que nós podemos tomar esse exemplo para nós e acreditar no que aquele que é verdadeiramente o profeta de Deus, porque existem profetas e profetas. Devemos crer naquele que tem uma estreita comunhão com Deus, porque a partir desse momento o que sair da boca do profeta de Deus certamente se cumprirá. Mas não devemos colocar nossa fé no profeta, mas colocar nossa fé no Deus do profeta. Que Deus em Cristo nos abençoe e agradecemos assim a oportunidade no nome de Jesus e que você possa ter sido abençoado com a porção desta palavra. Que Deus te guarde e até a próxima, se Deus assim nos permitir.